Boa noite, queridos irmãos e amigos. Com muita alegria hoje, vamos refletir sobre o item Ajuda-te que o céu te ajudará, que se encontra em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. E ainda utilizamos como referência o livro Jesus e a Atualidade, com a psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Inegavelmente, todo coração humano é portador de um deserto íntimo. Grande parte das vezes, por não conhecermos muito bem este deserto, acabamos nos frustrando por não saber lidar com este ambiente árido que se encontra lá no nosso íntimo. Esse deserto que tem nos nossos corações é formado pelos nossos erros, pelas nossas angústias, pelos nossos vícios, também pelas nossas fugas e por lembranças muitas vezes desagradáveis e por momentos tristes. Muitas vezes, para sabermos lidar com todo este deserto, a gente precisa encará-lo de frente e reconhecer que estamos sempre no processo de aprendizado. Muitas vezes é difícil fazer esse enfrentamento com o nosso deserto íntimo. Por isso que é importante a gente sempre se reconhecer como um aprendiz, porque a gente precisa sempre estar nessa condição. A gente deve muitas vezes domar o nosso orgulho e admitir que a gente está na condição de aprendizes, pois entramos nessa jornada terrestre como aprendizes. Aprendizes, claro, do nosso querido Mestre Jesus, que é considerado, então, o nosso guia e modelo. Por isso, a gente encontra o lenitivo e o bálsamo para todas as nossas feridas, observando e tentando aplicar todos os seus ensinamentos. Por vezes, irmãos, a gente pode nos deparar com os nossos desertos e podemos tropeçar, porque é normal que uma hora ou outra a gente possa tropeçar nesses nossos desertos, nos nossos medos, nas nossas fugas, nas nossas lembranças ruins, porque isso faz parte também da nossa jornada evolutiva. E todos os nossos medos, toda a sensação de vazio e de solidão, ela pode vir à tona. Quando achamos, na verdade, nesses momentos de tropeço e de queda, a gente acha que a gente é a soma de todos os nossos erros, mas somente aquele que nos enxergou por inteiro, que é o nosso Mestre Jesus, sabe que vamos conseguir superar todos estes desertos, seja da incompreensão, seja dos desertos morais, seja dos nossos medos, seja das nossas fugas. Por isso que é muito normal quando a gente tropeça ou erra, achar que somos aquele momento de queda, que somos aquele momento de sofrimento, aquele momento de tristeza, mas na verdade aquilo são apenas um momento. Se a gente for comparar todos os anos da nossa existência física, ou muitas outras, se compararmos com o espírito mortal, todos esses pequenos momentos de tristeza são pequenos e muitas vezes são passageiros. Tudo passa. E nesses momentos em que os nossos desertos nos ferem e nos fazem dobrar os joelhos, é importante que a gente não se esqueça do importante recurso. E esse recurso é a prece. Porque através da prece, a gente vai conseguir encontrar o sustentáculo junto a nossos amigos espirituais, que nos darão forças
nestes momentos tão difíceis que a gente passa. E depois desse sustentáculo incrível que a prece representa, a gente precisa refletir sobre tudo o que a gente está passando, refletir sobre esses momentos de queda, refletir sobre esses momentos que muitas vezes a gente tropeça e vamos tentar, nesses inteirinho que a gente passa por esses momentos tristes, encontrar a raiz do problema, a fonte de todo aquele deserto, a fonte de todo o sofrimento. E muitas vezes, para encontrarmos esses motivos, a gente pode precisar, claro, de ajuda profissional, de profissionais da saúde, como psicólogos e psiquiatras. Mas se a gente sondar lá no fundo todas as nossas frustrações, todos os nossos males, a gente vai perceber que ele vai estar alicerçado no orgulho e no egoísmo. E também, se estamos infelizes, muitas vezes é porque nos afastamos das leis de Deus, das leis morais, nos afastamos do caminho evolutivo, momentaneamente, claro. Primeiramente, então, utilizando da prece, e em seguida, utilizando do autoconhecimento, a gente pode sim vencer esses desertos. É claro, somado a isso, a ação do tempo, que também é muito precioso para vencer esses momentos difíceis. E esses desertos, irmãos e amigos, eles são inerentes a todos nós que somos espíritos encarnados, que tanto necessitamos do aprendizado e principalmente do burilamento, daquele momento em que a gente vai analisar as nossas ações, o nosso cotidiano e vai ver que muitas coisas que a gente faz não são muito legais, que não contribuem muitas vezes com o nosso crescimento, contribuindo com os vícios, com os medos, aumentando ainda mais esse deserto. Por isso, quando a gente encara esses desertos íntimos, é preciso que a gente tenha tempo, esforço e bastante paciência para vencer todos esses desafios existenciais que a gente escolheu, que a gente, ao reencarnar, ao nos matricular nessa escola terrena, aceitamos passar por todos esses desafios. Mas agora vem a questão das nossas reflexões dessa noite. O que tem a ver os nossos desertos íntimos com o tema proposto da noite? Então, irmãos, ao longo das reflexões dessa noite, a gente vai conversar a maneira que a gente pode enfrentar os nossos desertos e também, principalmente, o que quer dizer essa expressão? Ajuda-te e o céu te ajudará. E também como a gente pode utilizar o auxílio do alto para a gente vencer todos os nossos desertos, os nossos vícios e passar por todas essas dificuldades. Lembrando sempre que a gente é herdeiro do nosso passado e a gente é dono do nosso futuro, mas a gente vive no presente e somente no aqui e no agora a gente pode atuar. Então, amigos, com admirável propriedade, Jesus nos questiona em o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versos 7 ao 11. Pedi e se vos dará. Buscai e acharei. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que estás nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pediram? O pensamento de Jesus, irmãos,
mesmo depois de ter passado 2000 anos, agora 2023 anos, ainda continua muito atual. E esta afirmação pedir e vos será dado, buscai e acharei, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se, representa a solicitude e a bondade do nosso Pai para com todos os nossos anseios. E além disso, através dessa afirmação, a gente consegue identificar duas importantes leis morais: a lei de trabalho e a lei de progresso. Vamos falar um pouquinho mais logo em seguida. E todo esse processo de evolução representa para nós, espíritos encarnados e principalmente espíritos imperfeitos que somos, representa um grande desafio. Representa uma luta diária contra os nossos medos, as nossas aflições, em suma, com todo o nosso deserto íntimo que a gente estava falando algum tempo atrás. Todos esses desafios que enfrentamos são salutares, são benéficos. Por vezes a gente pode achar que esses desafios são insuperáveis, mas a gente precisa deles para vencermos. A gente precisa da dor, do sofrimento, para gravar nos nossos espíritos a lição. Mas a gente também pode aprender todas essas lições de outra maneira, através do amor, através da abnegação, sem qualquer tipo de sofrimento, sem qualquer tipo de ressentimento. É importante que a gente sempre tenha em mente que a gente pode aprender pelo amor ou pela dor. São dois caminhos que a gente pode escolher, ou entrando na porta estreita ou entrando na porta larga. E se a gente for pegar alguns exemplos, seja na arte, na ciência, na filosofia e também na teologia, esses grandes expoentes dessas áreas souberam utilizar esses momentos de sofrimento e aqueles momentos que eles entravam no deserto íntimo e usaram todo esse sofrimento para beneficiar e presentear a humanidade. Por exemplo, Beethoven, no seu auge dos seus problemas auditivos, presenteou a humanidade com lindas sinfonias. Van Gogh ilustrou quadros que revolucionaram, no bom sentido, as artes visuais. Santo Agostinho, Francisco de Assis, Inácio de Loyola, todos eles enfrentaram desertos íntimos que os levaram ao caminho da redenção através do trabalho e a abnegação. Então, irmãos, se achamos que os desertos representam um grande desafio e que quando encarnamos aceitamos todos esses desafios, a gente percebe e para um pouco para pensar que viver é um desafio e um grande desafio. Porém, é um desafio constante. Se a gente for pegar exemplos físicos e exemplos da fisiologia, por exemplo, o envelhecimento e a morte, eles são fenômenos que são naturais e que todos nós vamos passar. Os batimentos cardíacos, por exemplo, eles são um grande desafio para a resistência dos músculos. A respiração é um mover de inúmeros músculos e órgãos e células envolvidas para a realização dessa tarefa. A digestão é um outro exemplo, é uma ação conjunta de inúmeras células. O andar da ação de impulsos nervosos. Isso, se a gente for pensar só no campo fisiológico. Se a gente for para o campo moral, a gente vai encontrar desafios muito maiores. Por exemplo, aquele colega de trabalho, de escola que são difíceis, que a gente tem que conviver com eles todos os dias, muitas vezes familiares rígidos e cruéis, ou também aqueles nossos amigos que tanto necessitam de paciência, que tanto necessitam que a gente esteja ali com eles. Por mais que a gente repita várias vezes o conselho,
eles seguem caminhos errados, mas a gente está lá com exemplo de amizade. E ante todos esses desafios morais, a gente não deve recuar. A gente precisa encará-los, enfrentá-los, porque todos esses desafios morais contribuem imensamente para o nosso crescimento. A gente necessita desse aprendizado moral para o nosso progresso e para a nossa evolução. E tenhamos certeza, amigos e irmãos, que o ponto final de todos esses desafios morais é a felicidade e principalmente a obtenção de valiosos aprendizados. Porque os desertos que a gente enfrenta todos os dias são, na verdade, as pendências morais que necessitamos aparar. Os desertos, os sofrimentos, eles constituem um recurso valioso para a gente avançar em prol do nosso crescimento moral. Por mais que muitas vezes seja difícil a gente aceitar, por mais que muitas vezes possa ser difícil da gente compreender, mas quando analisamos todas as situações de sofrimento que passamos, vamos analisar que sem a dor, sem o sofrimento, talvez a gente nunca abrisse os olhos para as verdades transcendentais. E essas verdades transcendentais nada mais são do que o amor, a abnegação, a humildade, e, em suma, todos os ensinamentos de Jesus. As verdades transcendentais, elas não se encontram escondidas em uma religião ou uma seita. Pelo contrário, elas se encontram nos ensinamentos de Jesus, que são puros, são simples. E tenhamos a certeza, irmãos, de que não estamos desamparados nessa empreitada. Porque se pedirmos, nos será dado. Se buscamos, achamos. Se batemos, a porta será aberta. Porquanto quem pede, recebe, quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. Mas sempre precisamos, irmãos, da ação, do movimento para vencer os nossos sofrimentos. Com isso, vamos falar da lei do trabalho e do progresso. E da expressão, ajuda-te a ti mesmo. Essa expressão é uma importante base para a lei do trabalho. Porque através da gente nos ajudando, a gente contribuindo para o nosso crescimento, a gente contribuindo com as coisas simples que estão aos nossos alcance, a gente vai estar trabalhando as nossas imperfeições. Através de todo o nosso esforço para a gente se trabalhar aos poucos, a gente vai atingindo o progresso. Porque reconhecendo as nossas imperfeições, a gente vai conseguir trabalhar para superá-las. E através de todo esse trabalho árduo, de muita abnegação, a gente vai conseguir o progresso. Porque o progresso é filho do trabalho. E nesse inteirinho, irmãos, é muito importante a gente utilizar da prece, como a gente já disse anteriormente. Mas também a gente necessita da ação. E como nos orienta Kardec acerca do sentido dessa expressão de Jesus, Kardec nos fala que pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as terei. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a vossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e as quedas que derdes serão castigo do vosso orgulho. Assim nos fala Kardec em Evangelho segundo o Espiritismo. E mais que necessário, irmãos, nos mantermos como aprendizes constantes
da seara do Mestre Jesus. Ainda a gente não está completo, a gente não está pronto. Por isso a gente sempre precisa nos manter humildes para todos os desafios que se apresentem a nós. Se a gente pensar, por exemplo, em Jesus, em todo o seu exemplo, quando ele reencarnou, desculpa, ele encarnou, ele encontrou os desafios de uma sociedade injusta que chegaram ao mestre Nazareno provocadores. Mediante todas as situações, pessoas e circunstâncias que encontrou. Apesar disso, ele não teve medo e ele não se deteve, porque ele sabia que tinha uma tarefa muito importante para realizar. Por isso, ele continuou íntegro, enfrentando todos esses desafios sem ira, sem medo e principalmente sem ressentimento. Passou aquele tempo, porém ainda a gente encontra uma sociedade muito desafiadora. A gente encontra tempos que são extremamente desafiadores. Somente alterou, né, a paisagem e o tempo, mas não todos os valores que Jesus nos ensinou, que ainda prosseguem sempre, apesar de todos os obstáculos e insatisfações. Por isso, irmãos, a gente precisa enfrentar todos esses desafios serenamente, realizando a nossa marcha firme e segura e constante, com a certeza da aquisição de valores íntimos e importantes e multiplicando esses valores no nosso dia a dia, sem temer toda a escuridão que a gente possa encontrar. Porque quem teme a escuridão perde-se na noite. A gente precisa acender a nossa lâmpada íntima e clarear as sombras, clarear os nossos pensamentos, lembrando sempre que Jesus muitas vezes foi desafiado, mas Jesus venceu. Basta seguirmos e praticarmos os seus ensinamentos e nunca a gente se deter nos desafios diários, para enfim a gente conseguir o tão almejado crescimento espiritual. E importante, irmãos, que a gente utilize sempre da prece, e em seguida a gente possa sempre agir em prol do bem, agir em prol do nosso crescimento. Que a gente crescendo, a gente pode auxiliar os que estão à nossa volta e que a gente tanto ama a crescer também. E quem sabe um dia a gente possa auxiliar também todas aquelas pessoas que a gente não gosta muito nessa seara do Mestre, onde todos nós somos aprendizes. E por fim, convido a todos os irmãos para unirmos os nossos pensamentos através de uma pequena prece. Nesses momentos de prece, que possamos manter os nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha. Lembrando sempre dos ensinamentos transcendentais do nosso Mestre Jesus. Que, embora todos os desafios cheguem, que a gente possa estar convictos de que vamos vencer, se nos mantermos sempre na posição de aprendizes. E nos momentos difíceis que a Terra provisoriamente passa, que a gente possa ser construtores de um amanhã melhor, estando sempre dispostos a agir no bem, na paz e no amor. Obrigado a todos os irmãos e amigos. Possamos ter uma semana abençoada, um ótimo final de semana a todos, com votos de muita paz. Que assim seja.